Saúde em Dia, com o Dr. Albert Dixon. Doutor Albert, seja muito bem-vindo. Boa tarde, a 12 em ponto. Boa tarde a todos e desde já, bom Natal e bom Ano Novo a todos. Feliz Natal, doutor Albert. Atrasado aqui, mas Feliz Natal ainda vale. Doutor Albert, falar sobre o assunto que está em evidência aí no cenário nacional, vacinação contra a Covid-19 para crianças. O governo federal abriu uma consulta pública, né, de forma inédita, inclusive, no que diz respeito à vacinação aí, para consultar a população sobre vacinação contra a Covid-19 para crianças. Lembrando que no Brasil já temos uma vacina aprovada para o público de 5 a 11 anos de idade, que é a vacina da Pfizer, uma vacina um pouco diferente. É uma dose menor e uma formatação diferente também, a dose pediátrica, né? Como é que o senhor está vendo esse processo todo, né? O governo tem resistido muito a iniciar essa vacinação. O presidente Jair Bolsonaro já falou que é preciso estudar isso com muita cautela, porque ele acha que pode ter algum tipo de risco para a criança. Eu pergunto ao senhor, é seguro vacinar as crianças com a vacina contra a Covid-19? Na verdade, esse tema realmente é um tema polêmico. Os pais estão entre uma linha de tiro a favor e outra contra, mas eu sou pai também de criança e médico e tenho estudado sobre esses casos. A grande notícia que temos é que nós temos um vírus chegando no Brasil, que é o Omicron. Ele está passeando na cidade, em todas as cidades e todos os eventos, finarriando, e está procurando as pessoas que não foram vacinadas. E o público que não foi vacinado é exatamente as crianças de 5 a 12 anos. Pelo menos não tomaram nenhuma dose. 5 a 11 anos, na verdade. E essas crianças, apesar da imunidade ser muito alta, o sistema imunológico delas são muito ativos, elas podem adquirir o vírus, manter uma carga viral dentro dela e ter a transmissibilidade para as pessoas de terceira idade. São vetoras, então. São vetoras. Então, assim, o grande problema hoje que nós estamos vendo é exatamente uma questão de comunidade, de sociedade. As pessoas precisam entender que a criança é um vetor de transmissibilidade. Apesar de que os números atuais da Sociedade Brasileira de Pediatria indica que a doença que mais mata criança nesse ano, o último ano, foi o Covid. Foram 2.400 crianças mortas só no Brasil de Covid diagnosticada. É um número muito elevado, maior do que a meningite, maior do que todas as outras doenças. Então, assim, isso já é um dado relevante para a questão da vacina, né? E trazer outro dado importante para o pai que está escutando é que a vacina, nos locais que foram feitos testes, agora saiu dia 16 de dezembro uma pesquisa muito ampla, e o dado é muito relevante. A questão da dúvida dos pais é que pode levar a miocardite ou não a criança, então é muito pouco. A miocardite é mais comum em adolescente, 16, 17 anos. Porque faz essa avaliação, né, doutor Albert, se vale a pena o risco pelo benefício. Vale? O médico trabalha nessa linha, risco-benefício. Todo medicamento, ele tem algum risco, né, envolvido? Tem benefício. Todo medicamento ou vacina, qualquer coisa. Então ele tem que, vamos levar em consideração qual o risco da vacina e qual o benefício. Benefício porque diminuiu a carga viral da criança e também diminuiu o risco de óbito. Obviamente que ela vai começar as aulas, vai ter contato agora no verão, com muita gente. E o cuidado da criança é diferente de um cuidado de adulto, né? A criança não tem o cuidado de limpar as mãos, de lavar as mãos, como um adulto tem. Então, assim, o nível é diferente do adulto. Então, assim, dá uma segurança médica para a criança. Então, o benefício. E diminuiu o óbito, que foi alto nesse ano, foi a maior causa de morte de crianças no Brasil. Doenças infecciosas foi o Covid, 2.400 e poucas crianças. O interessante, doutor Alberto, que eu estava observando, de 2006 a 2020, ou seja, o período dos 14 anos antes da pandemia, morreram no Brasil 1.000 crianças, menos de 1.000, 955 de doenças evitáveis por vacina. Isso. 955. E aí, em menos de 2 anos, se morrem 2.500 crianças. Quase o triplo. Exatamente. Em 15 anos, se morreu metade do que se morreu em um pouco mais de um ano de Covid. E nem por isso a gente está dizendo aqui, não vamos vacinar contra sarampo, contra tuberculose, porque morre, digamos assim, poucas crianças, né? Exatamente. E o benefício, assim, o risco, né, o risco número 1 da doença, existe os casos diagnosticados de miocardite, que é uma inflamação na parede do músculo que envolve o coração. Só que cabe numa Kombi, eu aqui no Brasil nunca teve um óbito de miocardite, pelo menos por conta da vacina. E a miocardite é comum em adolescentes, 16, 17 anos. E o é 0,0007%. É muito pouco. Pra você ter ideia, um caso a cada 1,5 milhão de vacinados. Então, assim, é muito pouco. Leva a miocardite, mas não leva o óbito. Então,
A miocardite é mais comum quem tem Covid. Se uma criança ou um adolescente pegar Covid, a miocardite é quase 60% de chance, a diferença de 60 para 0,007. Eu tive miocardite com Covid. Exatamente. Então a miocardite... Não sou tão criança assim mais. A miocardite é comum quem tem Covid. Então é 60% dos casos que tem Covid vai poder levar a miocardite, enquanto que quem vacina é 0,007. Então, eu como médico, se tomar uma decisão entre 60% e 0,007, é melhor escolher o 0,007, por conta de todo esse processo. Então o médico, ele é como se fosse um juiz, ele toma uma decisão diante de um promotor e de um advogado. Então você tem aí os dados relevantes. Então, esse significado, dados relevantes que foram publicados agora. E outra coisa importante, a EMA, que é a Agência Reguladora de Saúde da Europa, o FDA e a Anvisa, todos os 3 grandes órgãos de saúde pública do mundo já liberaram. Na Europa já está se vacinando desde novembro e nos Estados Unidos começou agora dia 15 de dezembro. Então, assim, o Brasil não pode ficar atrás, porque senão o Omicron vai tomar conta do Brasil e a gente vai ter de novo aqueles problemas que todos, por conta de uma decisão, infelizmente, errada. Cefas Carvalho tem uma pergunta para o senhor. Tenho sim, doutor Albert Dixon, eu sou de uma geração que foi vacinada. Eu lembro da minha cartela de vacinação, meus pais me vacinaram contra todas as doenças. E eu, quando tive meus filhos, hoje já com 24 e 18 anos, os vacinei também. Então eu lembro que a vacina sempre foi algo natural no Brasil. Ninguém questionava de onde vinha ou como, sempre foi algo natural. Eu pergunto pro senhor, como é que hoje a vacina se tornou algo polêmico? Como é que a gente chegou nessa fase que um grupo de pessoas prega contra a vacina? Por que tudo ficou assim, doutor? Por conta, a justificativa principal é por conta da rapidez que fez a vacina. Só que a única vacina testada em todos os brasileiros na fase adulta foi a da Pfizer. As outras não foram testadas. Então, assim, se fosse me perguntar qual a vacina ideal para o adulto, é a Pfizer. Não é propaganda da Pfizer, mas ela foi testada em todos os níveis. Perfeito. A vacina da criança foi testada em todos os níveis também. Então, assim, o risco e o benefício é muito maior com a vacina. Ela quase não tinha risco. A rapidez, então se a pergunta responder a sua pergunta, o problema é que algumas pessoas questionam a rapidez, mas tinha que ser rápido. Você acha que vai esperar 10 anos para ter a vacina? Não, fazer teste em A e B, fizeram os testes de forma rápida. Inclusive eu tava falando aqui no de forma recorde, né? Inédita, do recorde voluntários. Nunca na história do mundo você teve tanto voluntário. Teve tantos voluntários, tantos laboratórios envolvidos, compartilhando informações. Senão ia morrer muita gente. Você vê os dados do Brasil, as pessoas hoje. E dinheiro, né? Dinheiro, muita gente, teve grandes empresários que jogaram dinheiro de forma, porque dinheiro é importante fazer isso. É caro fazer vacina. Então assim, e outra coisa, foi extremamente democrática no Brasil, né? Porque eu digo isso muito importante, porque o Sistema Único de Saúde, ninguém pagou por vacina, tem país que paga por vacina. O Sistema Único de Saúde dá de parabéns e de capota. Se for para os Estados Unidos, tem amigos meus que moram nos Estados Unidos, as pessoas que não tinham, que estão lá, as primeiras pessoas que morreram nos Estados Unidos foram as pessoas que estavam lá de forma ilegal, não tinha direito à saúde pública de lá. Aqui no Brasil, tanto faz o camarada que está aqui do Panamá, morando aqui, tanto faz, todo mundo teve direito à vacina. Então tem países extremamente, dizem que é alta democracia como os Estados Unidos, mas não foi democrático para as pessoas que moram lá. Você vê que as primeiras pessoas que morreram em Nova York foram as pessoas que estavam na rua, as pessoas que não tinham acesso à saúde, entendeu? Então isso foi extremamente antidemocrático. Hoje não sei como funciona, mas lá no início foi assim. Agora no Brasil não, foi solto para todo mundo, então eu queria parabenizar inclusive o Sistema Único de Saúde por esse amplo aspecto. Tanto faz ser rico e pobre, não tem esse negócio de comprar vacina, você tem que seguir aquele critério, obviamente. Uma pergunta que está chegando aqui pelo WhatsApp, doutor Albert Dixon, é com relação a essas mortes que aconteceram aí de crianças por Covid. A pergunta da ouvinte é se essas mortes não são porque as crianças já tinham comorbidades anteriormente, ou seja, tentando relativizar aqui se realmente essas mortes não seriam mortes que aconteceriam por outras causas exatamente. E aí por isso não justificaria no raciocínio dessa ouvinte aqui, portanto, não vacinar todo mundo, já que o índice de mortalidade é pequeno nas crianças. A questão de comorbidade, obviamente, as crianças têm bem menos comorbidade do que adulto, geralmente é a obesidade, mas a obesidade dela não gera tanto processo inflamatório como... Eu digo sempre que o Covid não mata, quem mata é o processo inflamatório e o sangue ficar mais grosso, que a gente chama de dedímero alto. Então, assim, a criança, ela geralmente... processos coagulativos é bem menos agressivo do que a fase adulta, então é muito difícil a criança ter comorbidade. Só às vezes tem um problema renal, alguma coisa desse tipo. Obviamente desses 2.500 teve comorbidade, mas assim, eu acho que não foi 100%. Com certeza vamos botar aí de 40% que tinha comorbidade. Outra dúvida antes da pergunta do Cristiano é com relação
a forma dessa vacina, doutor Alberto. A pergunta é se a vacina para crianças é a mesma da que é usada para os adultos. Então né? Não, de forma nenhuma. A concentração é menor, bem menor. O diluente é maior, certo? Ela é bem menos. Foram testadas 4 tipos de vacina e 4 concentrações. E a menos concentrada foi a mais relevante, interessante para criança. Você vê como a imunidade é boa. Elas fizeram 4 testes com diferentes concentrações e a com a menor concentração foi a mais relevante para ela. Então hoje a Pfizer fez uma vacina. A tampinha da vacina é diferente para o camarada que vai evitar confusão. É uma cor diferente, a cor rosa. A outra é outra cor. Então quando chegar a vacina vai ser específica para criança. A da criança não pode ser usada em adulto e a do adulto não pode ser usada em criança. São concentrações totalmente diferentes para que não tenha complicação. Aí se você realmente botar uma do adulto na criança, aí pode dar complicação. Então a concentração é diferente para aquela idade, para não ter problema. Cristiano. Tobert, pelo que eu percebi, as pessoas que se sentem seguras com relação a essa vacina, elas apontam o fato dela ter sido feita muito rápido, ser uma tecnologia que nunca foi usada em massa antes, né? E essa preocupação da tecnologia dela, porque ela não como a gente tem conhecido as vacinas de sempre, que são usadas feitas com vírus inativado. Elas são feitas com a tecnologia mRNA, o adenovírus de chimpanzé, o outro adenovírus. As pessoas se perguntam qual a consequência disso a longo prazo, tanto nos adultos e principalmente agora nas crianças, né? Há realmente uma diferença. Qual é essa diferença da vacina mRNA, né, que vai produzir... Que é a tecnologia da Pfizer. Que é a da Pfizer e a da adenovírus, por exemplo, que é a da AstraZeneca. Mas no caso a gente está tratando sobre a Pfizer, que é a única que vai ser inoculada nas crianças aí. É pertinente essa preocupação por ser uma tecnologia totalmente diferente e não se saber, né, o resultado a longo prazo? É uma boa pergunta. A tecnologia da Pfizer é uma tecnologia mais moderna que tem da vacina, né? Ela cria a questão da imunidade no sistema RNA mensageiro, então isso é importante trazer essa informação. É uma tecnologia nova, é uma tecnologia onde não utiliza-se, como você falou, da questão do chimpanzé, como a Coronavac, nem a AstraZeneca, que ela... Coronavac é vírus inativado. O vírus inativado, exatamente. A do adenovírus de chimpanzé é da AstraZeneca. É da AstraZeneca. Então, assim, é uma tecnologia moderna. Na verdade, aí diziam, vai mudar o DNA da pessoa. Não muda o DNA, não mexe com o DNA. Tá certo? Então, assim, é uma tecnologia moderna, é a mais moderna de todas as vacinas. Realmente, você tem esse questionamento. Aí você pode perguntar, daqui a tanto tempo, será que tem consequências? A medicina, ela atua muito na forma presente, obviamente, né? Então, assim, o presente é salvar aquela vida. As pessoas dizem, não, mas daqui a tanto tempo eu posso ter consequência. Tudo na vida você pode ter consequência. Você comer um pão hoje, um bolo, uma bolacha, biscoito, você vai ter consequência amanhã. Então, assim, a vacina, ela na verdade é para salvar aquele momento. Às vezes o risco é até maior, inclusive, né? Comendo pão, bolacha, biscoito. Exato, o risco é maior que comendo pão, bolo, bolacha, biscoito de manhã ou uma chocolatada, né? Certeza de ter, né? Entupimento de veia. Entupimento de veia, a glicose alta e tal. A mãe, elas têm que ter preocupada nessas férias, no meu ponto de vista, diminuir o chocolate para as crianças, diminuir os pingos de ouro, diminuir aquele negócio que envenena o sangue da criança e cuidar mais para evitar que ela tenha exatamente essa doença.